Olá, esse é o podcast Medicina do Futuro e eu sou o Dr. Daniel Figueiredo, médico especializado em medicina preventiva, e vim hoje falar com vocês a respeito de um tema extremamente prevalente em perguntas no TikTok, no Instagram, que é sobre dor crônica. Pacientes que chegam no consultório referindo que a gente pergunta como que você dormiu à noite, e ele fala, olha, acordei como se tivesse um caminhão passado por cima de mim. Ou aquele paciente que chega referindo uma dor há 10 anos e a gente pergunta qual que é a intensidade dessa dor, de 0 a 10, 0 sem dor, 10 dor muito forte, ele fala, olha, a minha dor é 5, mas 5 tá bom, eu consigo viver com essa dor 5. E apesar de ser extremamente comum, milhões de pessoas sofrendo de dor crônica, isso não é normal. Não é normal uma pessoa passar 10 anos sentindo uma dor de média intensidade. Então, hoje nós vamos falar a respeito de alguns pontos mais tradicionais relacionados ao tratamento dessa dor crônica e não somente do sintoma dor crônica, mas o que está causando essa dor. O primeiro ponto que a gente tem é um tripé, que é o estilo de vida sedentário, falta de exercício físico e má postura. Às vezes você vai pensar que estilo de vida sedentário e falta de exercício físico é a mesma coisa, e não é. O estilo de vida sedentário é como que você trabalha. Por exemplo, um médico clínico, ele acaba trabalhando a maior parte da sua vida sentado. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem nas mãos, tudo é por aqui, Quando você aperta um botão, quando não é o Alexa, Alexa, vai lá, liga a música. Então, esse estilo de vida sedentário independe de você estar fazendo exercício físico ou não. É claro que se você tem o estilo de vida sedentário e ainda não pratica exercício físico, é ainda pior. E tudo relacionado a má postura, porque se você tem um músculo fraco, você tem um músculo encurtado, você vai acabar fazendo uma postura ruim. Então, esses três são o primeiro ponto relacionado à dor crônica. O segundo ponto é a parte alimentar, que eu não sei se vocês sabem, mas o alimento é uma informação. Ou ele está mandando inflamar, ou ele está mandando desinflamar. Então, se eu como um alimento muito inflamatório, a tendência é eu me inflamar por até 15 dias depois da ingesta daquele alimento. E a maioria das pessoas não tem uma reação alérgica. A gente fala que é uma reação de hipersensibilidade. Então, essa reação de hipersensibilidade tardia acontece até 3 dias depois que você comeu. Então, você come no sábado e lá na segunda-feira você começa a ter dor articular para movimentar os dedos. E você não consegue ligar que isso está relacionado, na verdade, à pizza que você comeu no sábado. Um outro ponto muito importante é se você está dormindo a quantidade de horas correta. E se o seu quarto tem toda aquela higiene do sono. Um quarto sem televisão, um quarto escuro, um quarto com uma cama confortável. Observar se você está dormindo o tempo que você precisa. Porque se você não estiver dormindo, só esse fator já é extremamente importante para você iniciar um quadro de dor. Não necessariamente músculo esquelético, articular, mas pode ser uma dor de cabeça, tá? Depois da gente avaliar essa primeira parte, que eu vou para a parte bioquímica. Ah, doutor, mas existem alterações hormonais, por exemplo, que podem levar a dor? Várias. Problema na tireoide, pode dar dor crônica. Problema de falta de cortisol, não conseguir ter um nível mínimo de cortisol, que é o nosso hormônio anti-inflamatório no corpo, para nos manter saudável, é uma causa de dor, uma dor sistêmica, inclusive, dói tudo. Então, esses outros pontos causadores de dor, a gente leva mais em consideração quando a gente olha os exames laboratoriais desse paciente. Existem causas psicológicas de dor. Os ganhos secundários que esse paciente está tendo por ter dor. E apesar de ser, às vezes, inconsciente, ele acaba mantendo aquele quadro porque ele ganha mais carinho, porque as pessoas se importam mais com ele, pelo menos em um primeiro momento. Porque em um segundo momento, ele acaba sofrendo um isolamento. Porque a pessoa não quer ficar do lado de uma pessoa que só reclama de dor o dia todo.
Então, esse paciente que tem dor crônica, o ideal é que ele procure ajuda, né? Procure terapia comportamental, procure um conjunto de pessoas que sofram do mesmo problema dele, para ele encontrar os seus pares e saber como pode intervir nesse problema. Realizar algumas manobras que ajudam na liberação miofacial, por exemplo, né? Shiatsu, alongamento, yoga. Geralmente são exercícios que podem diminuir a intensidade dessa dor ou até mesmo a frequência. E se nada disso funcionar, o ideal é que você procure um médico para que ele descubra a causa real da sua dor. Porque eu posso ter dores por diversos motivos. O mesmo tipo de dor. Eu posso ter uma dor lombar porque eu tenho uma escoliose. Eu posso ter uma dor lombar porque eu tenho uma perna mais curta que a outra. Eu posso ter uma dor lombar porque eu tenho uma disbiose intestinal. Então, eu tenho um abdômen muito distendido e o músculo que tinha que estar segurando na frente não consegue segurar, vai todo para a região lombar. Eu posso ter dor lombar porque é o meu órgão de choque. Então, veja, são várias as causas diferentes do mesmo sintoma. Então, o que eu posso orientar vocês é em relação, inicialmente, ao tratamento mais generalista dessa dor, que é fazer exercício físico, comece aos poucos, faz exercício leve a moderado, se alimentar direito, com gorduras anti-inflamatórias, principalmente ômega 3, né, óleo de prima, óleo de borracha, azeite de oliva, são gorduras que ajudam no processo, a diminuir o processo inflamatório. Né? Observar como que você está dormindo, observar se você está fazendo alguma coisa para ter aquele tipo de dor. E são coisas, às vezes, muito simples. Por exemplo, não beber água em quantidade adequada pode te dar dor. Então, você tem que observar você primeiro. A gente fala de autocuidado. Depois que você fizer todo esse cuidado, até sem ajuda médica nesse início, e você observar uma diminuição da intensidade, né? A dor que estava 5 foi para 3. Né? Ou da frequência da dor, olha, eu tinha dor todo dia, agora eu estou tendo dor uma vez a cada 2, 3 dias. Aí sim seria interessante investigar se tem mais algum ponto relacionado que a gente não descobriu ainda. Por exemplo, um problema de tireoide. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem me seguindo.